Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Cálculo 2. Neste módulo vamos conversar sobre os máximos e mínimos globais de funções de 2 e 3 variáveis. Ao final desse módulo, a gente pretende que você seja capaz de identificar os extremos globais de uma função condicionada a uma determinada restrição, identificar os extremos globais de uma função condicionada a duas restrições e identificar os extremos globais de funções restritas a um conjunto compacto. Tudo isso vamos abordar a partir de funções de 2 e 3 variáveis. Para isso, vamos ver neste módulo o método dos multiplicadores de Lagrange com uma restrição, o método dos multiplicadores de Lagrange com duas restrições e máximos e mínimos globais em um conjunto compacto. Começando pelos métodos dos multiplicadores de Lagrange com uma restrição. Vamos ver aqui um vídeo para a gente observar como que essa definição da nossa curva de nível restrita ao domínio da nossa função vai acontecer. Temos aqui embaixo a curva de nível g de xy igual a k. O que pretendemos é tomar todos os pontos do domínio da nossa função f sobre os pontos desta curva g de xy igual a k. Estamos imaginando como é a imagem da nossa função f, cuja os pontos do domínio estão sobre g de xy igual a k. Essa imagem nos resulta nesta curva espacial que se encontra aqui sobre a superfície verde que estamos vendo, que é o gráfico, né, supondo que este seja o gráfico desta função f. Então, o que queremos é encontrar os máximos e mínimos globais desta função f quando o seu domínio está restrito à curva g de xy igual a k. Ou seja, estamos buscando estes pontos aqui. Esse ponto seria, por exemplo, um máximo global, o ponto mais alto, cuja maior imagem que a f assume, e este, por exemplo, aqui visualmente a gente percebe que deve ser o ponto mais baixo. Temos outros pontos também, vamos pensar como é que nós poderíamos identificar isso algebricamente. E aí entra o método dos multiplicadores de Lagrange com uma restrição, a princípio para funções de duas variáveis. A ideia deste método é a seguinte: já que queremos perceber qual é o ponto mais alto, ou seja, qual era a maior imagem da minha função f, olhando para esta curva vermelha que está sobre o gráfico da minha função f, então vamos tentar comparar este gráfico com os possíveis cortes da minha função f, cortes horizontais do gráfico desta função f. Então, aqui nós vemos cortes horizontais do gráfico dessa função f, que quando projetamos sobre o plano xy, visualizamos o conjunto de todas as curvas de nível desta função f. Na verdade, aqui estamos vendo algumas curvas de nível da função f, que são essas em verde, que sabemos que são curvas da forma f de xy igual a uma determinada constante, originadas do corte desta função por um plano da forma z igual a uma determinada constante. O que vamos fazer é comparar as curvas de nível da f com a curva de nível g de xy igual a k, que está funcionando como domínio para a função f neste momento, que é esta curva representada aqui em laranja. Então, quando a gente pensa neste ponto mais alto, o ponto cuja maior imagem que a função f assume, nós vemos que nós vamos buscar qual é o maior corte que podemos fazer sobre o gráfico desta função f, um corte horizontal, para que essa curva originada por este corte toque a curva vermelha, que é originada pela imagem da g de xy igual a k sobre a minha função f. Projetando tudo isso no plano XY, nós percebemos que essa maior curva, que é originada do corte
pelo plano z igual a c sobre a minha função f, faz com que esta curva seja tangente à minha curva de nível g de xy igual a k, que funciona como domínio para f. Assim como isso acontece também nos pontos de mínimo, nesses pontos em que a gente se encontra mais baixo aqui no gráfico da nossa função. Então, o que a gente vai fazer é buscar curvas que se tangenciam, as curvas de nível da f e a curva de nível g de xy igual a k, quando é que elas se tangenciam. Só que curvas que se tangenciam têm uma propriedade especial. Por exemplo, temos aqui uma curva f de xy igual a c2, supondo que essa seja uma curva uma curva de nível da f, que tangencia a curva de nível g de xy igual a k em questão. Sabemos que duas curvas que se tangenciam possuem a mesma reta tangente. Se elas possuem a mesma reta tangente, certamente possuirão o mesmo vetor normal. O vetor normal à curva azul, f, que é a curva de nível da f, né, f de xy igual a c2, ele vai ser o vetor gradiente da f neste ponto, supondo que esse seja um ponto P. Então, o vetor gradiente, como já vimos anteriormente, vai ser ortogonal a esta curva de nível da f, f de xy igual a c2, que eu chamei aqui. Por outro lado, sabemos que a curva de nível g de xy igual a k também tem um vetor que é ortogonal a ela, o vetor gradiente desta função g no ponto P, que é o ponto de tangência. Ou seja, chegamos à conclusão de que o vetor gradiente da f neste ponto de tangência, ele deve ser paralelo ao vetor gradiente da g neste mesmo ponto de tangência. Não é necessário que ambos tenham o mesmo comprimento, mas sabemos que ambos terá a mesma direção, pois ambos são perpendiculares, ortogonais a essas duas curvas que possuem a mesma reta tangente. Sabemos uma propriedade especial também de vetores que são paralelos. Se esses dois vetores são paralelos, então certamente o gradiente da f pode ser escrito como um múltiplo do gradiente da g neste ponto P. Essa propriedade é a propriedade que nós nos valemos para visualizar o que acontece no método dos multiplicadores de Lagrange. Então, aqui apresentamos este método. Dada uma função f de duas variáveis com um domínio A contido no R2, garantindo que esta função seja diferenciável neste conjunto A, e tomando um conjunto D definido pela curva de nível g de xy igual a k, nós vamos conseguir garantir que se o gradiente da g não é nulo para todo x e y pertencente a esse conjunto D, então uma condição necessária para que possamos achar esses extremos locais, ou seja, os máximos e mínimos locais da nossa função f restrita a esse conjunto D, é o fato do gradiente da função f ser múltiplo do gradiente da função g num determinado ponto do seu domínio. Ou seja, nós estamos buscando exatamente que esses vetores gradientes sejam múltiplos para que as curvas de nível de f e g se tangenciem, como vimos nas figuras anteriores. Feito isso, nós vamos pensar então como buscar estes pontos, aqui denotado por x0 e y0, que são os pontos de extremos locais da nossa função. E está aqui o método dos multiplicadores de Lagrange para funções de duas variáveis. Nós vamos pensar quais são os pontos do domínio da minha função f, cujo gradiente de f é múltiplo do gradiente de g, mas também garantindo que estamos sobre a curva de nível g de xy igual a k, que é o domínio da função f que estamos tomando neste momento. Queremos encontrar
os extremos da função f restrita a esta curva de nível. Então, através deste sistema, nós podemos encontrar quais são os pontos de extremos locais da f, restrita ao conjunto D. Depois disso, nós vamos calcular a imagem de todos os pontos encontrados neste sistema, neste primeiro item. E o maior desses valores vai ser o máximo global, o valor de máximo global da nossa função f restrita ao conjunto D. Assim como o menor desses valores será o mínimo global de f restrita a esse conjunto D. É simples. Vamos ver um exemplo de como a gente pode resolver um sistema dessa forma e como a gente pode encontrar esses máximos e mínimos globais para funções de duas variáveis. Lembrando que lambda aqui, ele é o chamado multiplicador de Lagrange. Antes de vermos um exemplo ainda, vamos estender tudo isso para funções de três variáveis. Já que para funções de três variáveis temos um pequeno problema, perdemos a visualização geométrica. Lembrando que uma dada função de três variáveis possui um domínio no R3 e uma imagem é representada por uma quarta variável, em geral representamos ela da forma w igual a uma f de x, y, z, em que o seu gráfico é uma hipersuperfície no espaço R4, ou seja, não nos possibilita a visualização geométrica, mas podemos pensar nela algebricamente, buscando também os seus máximos e mínimos globais, restrita aqui ao meu conjunto D, que é uma superfície de nível g de x, y, z igual a k. O método naturalmente é estendido. Também vamos buscar quando as superfícies de nível da F e as superfícies de nível da G se tangenciam, ou seja, quando os seus vetores gradientes, que são perpendiculares a essas superfícies de nível, são múltiplos um do outro. Além disso, vamos garantir que estamos dentro do nosso conjunto D, o domínio da nossa função f que estamos tratando aqui nesse momento, garantindo que estamos sobre a superfície de nível g de x, y, z igual a k. E por fim, olhando para a imagem desses pontos encontrados, soluções desse sistema e buscando a maior imagem de todas, caracterizando o valor máximo global da função f no conjunto D, e o menor desses valores, caracterizando o valor mínimo da função f no conjunto D. Assim como havíamos feito anteriormente, assim como havíamos falado anteriormente para o método dos multiplicadores de Lagrange, com funções de duas variáveis. Aqui temos uma extensão natural para funções de três variáveis também. Agora sim, vamos pensar nos pontos de máximos e mínimos globais desta função f de x, y e restrita a este conjunto D. O nosso conjunto D é uma curva de nível que conhecemos muito bem. A nossa curva de nível aqui é uma circunferência centrada na origem de raio 1. Bem, a nossa g de x, y aqui, então, neste caso, é a função x ao quadrado mais y ao quadrado. O nível que estamos tomando para essa função, o k, é uma unidade. Então, estamos trabalhando com uma restrição na forma de uma curva de nível, assim como o método demonstrou para a gente. Podemos utilizar a informação de quando os gradientes das funções f e g são múltiplos. Então, primeiro passo, vamos calcular os gradientes dessas duas funções. Lembrando que o gradiente da função f, por exemplo, ele é o vetor dado pelas derivadas parciais da f com respeito a x e com respeito a y. Então, vamos buscar calcular essas derivadas parciais para que possamos pensar quem é este vetor gradiente. Bem, derivada parcial da f com respeito a x. Quando vamos derivar f com respeito a x, consideramos y uma constante. Então, derivada de 2x ao quadrado, 4x,
y ao quadrado para mim é uma constante, então derivada dele vai dar zero, e derivada de 2 é uma constante, também vai dar zero. Então, derivada dessa função fica, com respeito a x, fica 4x somente. Com respeito a y, vou considerar x como uma constante. Então, 2x ao quadrado é uma constante, sua derivada vai dar zero. Y ao quadrado, derivando 2y, e 2 é uma constante, sua derivada também vai dar zero. Então, o gradiente da função f é dado pela função vetorial 4x 2y. Vamos fazer o mesmo para o gradiente da função g. Assim como fizemos com o gradiente da função f, o gradiente da função g também vai ser composto pelas derivadas parciais com respeito a x e y, agora desta função g. Então, vamos pensar em derivar a função g com respeito a x, a derivada com respeito a x vai ficar 2x somente, e derivada da g com respeito a y vai ficar 2y somente. Então, gradiente da função g é a função vetorial 2x, 2y. Agora vamos montar o método dos multiplicadores de Lagrange utilizando esses dois gradientes que já calculamos. Então, o sistema que queremos resolver é o seguinte: quando que o gradiente da g, que acabamos de calcular, 4x, 2y, é múltiplo do gradiente, quando o gradiente da f, né, que calculamos 4x, 2y, é múltiplo do gradiente da g, 2x, 2y, certo? E vamos exigir também que estejamos sobre a curva de nível x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, para garantir que estamos no domínio da função que estamos adotando, aquele conjunto D, dado no enunciado da questão. Observem que a primeira linha desse sistema, ela será transformada em duas equações. Porque para que os gradientes dessas duas funções sejam múltiplos, nós precisamos que coordenada a coordenada desses vetores sejam múltiplas. Então, esse sistema daqui, ele se traduz em três equações. 4x tem que ser múltiplo de 2x, 2y múltiplo de 2y, lambda vezes 2y, e por fim, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Vamos buscar então agora resolver esse sistema para que possamos encontrar os extremos globais dessa função restrita ao conjunto D. Então, para facilitar a nossa resolução aqui, vou nomear cada uma dessas equações para que não esqueçamos que temos que satisfazer as três equações. Então, vamos utilizar as informações destas três equações para que consigamos descobrir quem é x, quem é y e quem é lambda. Lambda aqui pra gente, ele não tem um recurso muito valioso, porque ele representa simplesmente o quanto que o gradiente da f é múltiplo do gradiente da g. Isso, nesse momento, não está muito no nosso interesse. O que queremos é descobrir as coordenadas x e y dos pontos de extremos locais das nossas funções, da nossa função. Então, vamos pensar aqui. Começarei pela segunda equação, só porque eu achei a segunda equação um pouco mais fácil, nenhum motivo especial. Dessa segunda equação, eu vejo que eu tenho duas possibilidades de resolvê-la. Se o lambda for 1, eu vou satisfazer esta equação, porque quando o lambda é igual a 1, eu fico com 2y igual a 2y, que é satisfeito essa igualdade para qualquer valor de y. Uma outra situação que satisfaz essa igualdade é quando o y é zero. Se o y for zero, eu tenho 0 igual a 0, o que também satisfaz a minha igualdade. Então, são essas duas soluções que nós vamos trabalhar a partir da segunda equação. São dois possíveis caminhos que vamos seguir. Primeiro, pensarei quando lambda é igual a 1, quais são as situações que podem ocorrer com a primeira e a terceira equação. E depois, quando y igual a 0, o mesmo o que pode acontecer com a primeira e terceira equação. Começando do lambda igual a 1.
vou adotar lambda igual a 1 e vou substituir esta informação na primeira equação. Substituindo isso na primeira equação, temos 4x igual a 2x, adotando lambda igual a 1. Temos uma única possibilidade para que essa primeira equação seja satisfeita quando lambda é igual a 1, somente se o x for 0. Então, esta equação 4x igual a 2x só é satisfeita se o x for 0. Agora, vou recorrer à terceira equação, já adotando que x é igual a 0. Então, vou substituir x igual a 0 na terceira equação e vou encontrar quais são os possíveis valores de y. Então, quando x for igual a 0, a terceira equação fica y² igual a 1, simplesmente, substituindo x por 0 nesta equação. Dois valores possíveis para y neste caso, ou y é igual a 1, ou o y é igual a menos 1, para que possamos satisfazer esta igualdade. Então, deste primeiro caminho que adotamos, fazendo lambda igual a 1, já temos 2 pontos críticos para a nossa função. Vamos listá-los aqui. O primeiro ponto chamarei de P1, é um ponto de coordenadas x0, y1. O segundo ponto chamarei de P2, é o ponto de coordenadas x0 e y-1. Digo pontos críticos para a nossa função porque ainda não sabemos se esses pontos são realmente máximos ou mínimos globais para a nossa função. A princípio, eles são candidatos a máximos e mínimos globais. Agora, vou seguir pelo segundo caminho, pensando quando y é igual a 0. Quando y é igual a 0, vou substituir esta informação já na terceira equação, para tentar pensar agora no valor de x. Substituindo essa informação na terceira equação, temos x² igual a 1, ou seja, x é igual a mais ou menos 1. Mais 2 pontos que eu encontro neste caminho. Chamarei de P3 o ponto de coordenadas x1 e y0. E chamarei de P4 o ponto de coordenadas x-1 e y0 também. Não preciso recorrer neste caminho à minha primeira equação, porque o fato de recorrer a essa primeira equação simplesmente iria me ajudar a descobrir quem é o lambda. Como eu falei, não estamos muito interessados em lambda, porque ele mostra para a gente simplesmente o quanto que o gradiente da f é múltiplo do gradiente da g, que neste momento não nos interessa muito. O que queremos é achar os pontos de máximos e mínimos globais da nossa função restrita ao conjunto D. Então, agora, o próximo passo é analisarmos as imagens desses pontos sobre a nossa função para buscar qual deles é o máximo global, qual deles é o mínimo global da nossa função. Lembrando que a função f de x era f de xy, né? Vamos corrigir aqui. Lembrando que a função f de xy dada no enunciado era 2x² mais y² mais 2. Então, agora, nós vamos calcular a imagem de cada um desses pontos. Começando pelo f de P1. F de P1, substituindo x por 0 e y por 1 nesta equação, temos que o f de P1 dá 3. F de P2, substituindo agora x por 0, y por menos 1, vemos que a imagem também dá 3. F de P3, substituindo x por 1, e y por 0, nós vamos ter 4 como imagem, e o f de P4, nós teremos, substituindo x por menos 1 e y por 0, nós teremos imagem 4 também. Ou seja, encontramos 2 valores para valores de máximos globais e 2 valores de mínimos globais. O que caracteriza que esses 2 primeiros pontos, P1 e P2, são os nossos pontos de mínimos globais,
mínimos, vamos corrigir aqui, mínimos de F restrita a esse conjunto D, que era a circunferência centrada na origem de raio 1. Então, mínimos de F em D. Esses são os pontos de mínimos de F em D, e esses dois aqui são os pontos de máximos de F no conjunto D. Então, através desse método dos multiplicadores de Lagrange, foi-nos possível descobrir quem são esses pontos de máximos e mínimos globais de F no conjunto D. Vamos ficar por aqui e voltamos a seguir vendo mais exemplos e mais aplicações dos métodos dos multiplicadores de Lagrange para que possamos encontrar máximos e mínimos globais de funções de 2 e 3 variáveis em diversos conjuntos. Até lá!